Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Sara Arinana e vamos dar uma olhada aí o que a gente vai estudar hoje. Hoje é a nossa aula de revisão e avaliação, né? A nossa última aula, inclusive, do nosso módulo de ciências do 7º ano. Então, vamos aí relembrar um pouquinho dos nossos conteúdos. Vamos lá! Muito bem, gente. A gente vai relembrar uns 3 ou 4 conteúdos para nossa avaliação, mas os conteúdos que a gente vai relembrar, eles não servem apenas para uma avaliação, né? Eles servem para a nossa vida. Vamos começar com máquinas simples. Então, olha aí, gente. As máquinas simples, elas são para facilitar a execução de um trabalho. E ela tem a capacidade de multiplicar a força aplicada. Então, assim, gente, tudo que é o objeto em que ele facilita a execução de um trabalho e amplia essa força, a gente chama de máquina simples, tá bom? Então, elas vão servir para quê? Para facilitar o nosso trabalho. Existem alguns tipos de máquinas simples. O primeiro que a gente vai ver é alavancas, tá? Então, aí a gente é o primeiro que a gente vai ver. Existe só alavancas, as alavancas são as únicas máquinas simples? Não, existem outras, tá? A gente vai ver aí a cunha. A gente vai ver que mais o plano cunha, uma vírgula aqui. A gente vai ver também o plano inclinado, tá bom? Então, tudo isso são máquinas simples. Então, a gente vai começar aí com as alavancas, ok? Gente, as alavancas, elas têm umas coisas, ela tem algo em comum. Ela vai ter um ponto de apoio, ela vai ter um local onde se aplica a força e um local que é contrário à força, que a gente chama de força de resistência, tá? Então vamos lá, olha aí, 3 partes importantes das alavancas: ponto de apoio, força resistente, que é o peso, é o objeto que a gente quer movimentar, e a força potente. A força potente é o local onde a gente vai exercer essa força, tá bom? Então, o primeiro tipo de máquina simples que a gente está vendo são as alavancas. Como eu sei o que é uma alavanca? Uma alavanca, ela vai ter um ponto de apoio, uma força resistente e uma força potente. O que é a força resistente? É aquele objeto que a gente quer levantar, aquele objeto que a gente quer movimentar, tá bom? E a força resistente é o local onde a gente vai fazer a força, tá bom? Vamos ver aí os tipos de alavancas? Os tipos de alavancas são interfixa, interresistente e interpotente, tá? São esses 3. Vamos ver com carinho cada uma. Então, vamos ver as interfixas. Interfixa, a alavanca interfixa é porque o ponto de apoio está bem no meio. O ponto de apoio está bem no meio. No caso, uma tesoura. Onde é a força resistente, gente? A força resistente é onde a gente vai fazer a força aqui, que é aqui nas orelhas, vamos dizer assim, da tesoura. E a força potente? Força potente. E a força resistente é o objeto que a gente vai querer cortar. Tá bom? Então, olha aqui, alavancas interfixas. O ponto de apoio fica entre os pontos onde se aplica a força potente e o ponto onde se encontra o objeto, o peso do objeto a ser movido. São exemplos desse tipo: a gangorra, a tesoura que a gente viu aqui e o alicate, ok? Então, nesse tipo de alavanca, o ponto de apoio fica no meio. Por isso que o nome é interfixa, tá bom? Então, o que a gente está relembrando? A gente está relembrando máquinas simples, que são objetos que vão aí, são instrumentos que vão aumentar a nossa força, o nosso trabalho vai ser mais fácil, tá?
Então, o primeiro que a gente está vendo são as alavancas. Existem 3 tipos de alavancas, por sua vez. A interfixa, que foi a primeira que viu, porque o ponto de apoio está no meio. Vamos para a próxima. Próximo tipo de alavanca, aí na nossa cartela. A interresistente. Inter é no meio. Quem que está bem no meio é a força resistente. A força resistente está aqui, ó. Aqui é a força potente, que é onde a gente vai fazer vai levantar, né? Vai levantar, vai fazer a força. Aqui a roda é o ponto de apoio. O ponto de apoio é aquele local que gira, tá, gente? O ponto de apoio é aquele local que gira. E a força resistente, que nesse caso aqui pode ser, sei lá, areia, barro, pedra, a força resistente está aqui. Então, por isso que o nome dessa alavanca é interresistente. Porque quem que está no meio? A força resistente. Beleza? E o outro tipo é a alavanca interpotente. Quem que vai estar no meio? A força de potência. Por exemplo, na pinça eu tenho aqui ó, a força, a gente aplica bem no meio da pinça, exatamente onde está marcado aí. O ponto de apoio é aqui, é o local onde está apoiando aí as partes da pinça, e a força resistente é o objeto que a gente quer pegar. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo sobre máquinas simples. Máquinas simples são objetos que vão aumentar a nossa força, que vão facilitar o nosso trabalho. São instrumentos que vão facilitar o nosso trabalho e aumentar a nossa força. O primeiro tipo que a gente viu, alavancas. As alavancas, por sua vez, elas são de 3 tipos. Interpotente, quando a potência fica bem no meio, no caso a pinça. Interresistente, quando a força resistente fica no meio, o carrinho de mão. E interfixa, quando o ponto de apoio é bem no meio, como numa tesoura. Se você memorizar, gente, esses exemplos, então você já vai associando. Agora vamos ver outro tipo de máquina simples. Plano inclinado. O que é o plano inclinado, gente? O plano inclinado é o seguinte, é uma rampa, aqui ó, é uma rampa. O que é mais fácil? Imagina aqui o carinha que está levando esse carrinho de mão. O mais fácil era ele carregar esse carrinho de mão e já ir direto para cá? Ou mais fácil ele subir a rampa? Mais fácil ele subir a rampa, né, gente? Mais fácil ele subir a rampa porque é para isso que servem as máquinas simples, para facilitar o nosso trabalho. Então, a rampa é um exemplo de máquina simples, chamada de plano inclinado. O nome já está dizendo tudo. Vamos lá. O plano inclinado é uma máquina simples muito antiga que consiste em utilizar a inclinação de um local para facilitar o erguimento ou abaixamento de objetos pesados. Como uma rampa de garagem, né, pelo qual tem um carro, também ajuda também uma rampa às pessoas cadeirantes. A gente também tem ladeira, né, gente? As ladeiras. Para que serve? Em Manaus, inclusive, tem um monte de ladeira. Dependendo do bairro, né? Tem umas ladeiras que eu acho que elas não facilitam muito, não. Era melhor elas não existirem. Ai, ai, ai. Vamos lá, gente. O que ocorre é que a inclinação diminui a intensidade da força necessária para erguer o corpo com o aumento da distância percorrida. Então, quando a gente sobe o corpo numa rampa, gente, a gente diminui a força. A intenção é essa, é diminuir a força, né? Melhor, imagina-se que essa bola aqui, essa bola está subindo a rampa, alguém está empurrando essa bola, é menos trabalho, vamos dizer assim, é menos força do que se a gente pegar essa mesma bola e já, pá, subir ela para cá, tá? É para isso que serve a rampa, para ela diminuir a nossa força, ok? Então vamos lá, vamos de novo. O que a gente está vendo? A gente está relembrando máquinas simples. As máquinas simples existem alguns tipos. A gente viu a primeira, alavancas. Vimos a segunda, plano inclinado. Agora vamos ver a terceira, né? A terceira é cunha. Vamos dar uma olhada? O que é uma cunha? A cunha, gente, ela é o seguinte, ela é uma lâmina, ela é um plano inclinado, na verdade, ó, não parece um plano inclinado? Parece, na vertical. Só que ela é um encontro de 2 planos inclinados. Só que qual é o objetivo da cunha? Abrir passagem, abrir. Ela vai abrir aqui, ó. Esse é o objetivo dela,
não é? E imagina se a gente fosse pegar, por exemplo, vai assar o peixe, né? A gente pega uns gravetos, uns pedaços de galho. Se a gente fosse abrir o pedaço de galho, não, né? Então o que que a gente usa? A gente usa uma machadinha, a gente usa um teçado, né? A cunha é esse aparelho aqui, esse aparelho que eu desenhei para vocês. Isso é uma cunha, tá? Eu lembro que quando eu citei para vocês, eu citei, por exemplo, o cabo da enxada, né? Que é o cabo da enxada. O que que a gente põe no cabo da enxada para ele ficar bem apertado? A gente põe uma cunha. A gente não coloca uns pedacinhos aqui de pau assim, ó, inclinado. Aí a gente vai lá e bate e ele fica fixo. Aquilo é uma cunha, tá? Cunha ou machado, ponto de vista da lâmina. Percebemos que o formato é o encontro de dois planos inclinados, ou seja, um outro exemplo de máquina simples. Muito bem, nesses 10 primeiros minutos da nossa aula, a gente relembrou sobre máquinas simples, né? É o nosso primeiro conteúdo aí que a gente relembrou. Máquinas simples são objetos, instrumentos aí para facilitar o nosso trabalho, aumenta a nossa força, tá? A gente viu alavancas, a gente viu, acabou de ver cunha e viu também plano inclinado. Agora a gente vai relembrar um outro assunto, as leis da termodinâmica, tá? Gente, a termodinâmica, quando você vê esse nome, você tem que associar com estudos sobre calor e temperatura, tá? Termodinâmica vai estudar sobre calor e temperatura, ok? A primeira lei da termodinâmica se relaciona com o princípio da conservação de energia. Isso quer dizer que a energia em um sistema não pode ser destruída nem criada, somente transformada. Já a segunda lei fala da transferência de energia em processos naturais, chamado de equilíbrio térmico. A terceira lei fala sobre a escala absoluta de temperatura, que é um sistema que um sistema consegue atingir. Essa temperatura é denominada como zero absoluto. Beleza, vamos lá. Então vamos lá, gente, vamos focar aqui no que é mais interessante pra gente. Olha aí, ó, o que é temperatura? A gente vai ver o que é temperatura e depois a gente vai ver o que é calor, ok? Beleza, então vamos focar bem aí nesse conceito de temperatura. Gente, o que é temperatura? Temperatura é a movimentação das partículas, tá bom? É a movimentação das partículas. Quanto mais elas se mexem, quanto mais elas se... Deixa eu colocar de outra cor aqui. Quanto mais as moléculas se mexem aqui, ó, maior vai ser a temperatura. Quanto mais as moléculas estão paradinhas, menor vai ser a temperatura. Ok? Vamos lá de novo. Temperatura. Espera aí, rapidinho. Temperatura é a movimentação das partículas que formam um objeto e existem em todo o universo. Os átomos e as moléculas, quanto mais elas se mexem, maior a temperatura. E aí o contrário é verdadeiro. Quanto menos se mexe, menor a temperatura. Esse exemplo aqui, gente, deixa eu aumentar aqui para você. O que a gente tem? A gente tem aqui termômetros, ok? Esses termômetros, eles estão... Aqui antes era um mercúrio que a gente utilizava. Vamos imaginar que ainda é o mercúrio. É um mercúrio. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer o seguinte, que o mercúrio, que é um metal líquido em ambiente... em temperatura ambiente, o mercúrio fica líquido. E aí, o que acontecia? Temperatura não é o grau de agitação das moléculas? Quando a temperatura aumenta, as moléculas elas se agitam. Quando elas se agitam, elas vão aqui, ó, subindo aqui no termômetro, tá? Então, isso indica o quê? Que quanto mais quente fica, mais a molécula ela se mexe, mais espaço ela vai ocupar. O contrário também é verdadeiro. Quando as moléculas ficam aí, ó, paradinhas, era como se que o líquido se recolhesse. Ou seja, a temperatura ela está mais baixa, beleza? Muito bem, aí vem um exemplo, né, de temperatura, que nem quando a gente esfrega a mão, e as mãos mais devagar, nossas moléculas se agitam. Muito bem, a gente vai ter 3 unidades de medida de temperatura. 3 unidades de medida de temperatura. A gente tem os Fahrenheit, que é mais utilizado nos Estados Unidos,
Graus Celsius é o que a gente usa e Kelvin é utilizado em poucos países e também pela comunidade científica. Agora vamos ao que interessa novamente. A gente viu que é temperatura. Agora vamos ver o que é calor. Calor não é grau de agitação de moléculas, não é isso. Calor é energia. Pronto. E essa energia, ela pode ser transferida de um corpo para o outro. Ok? Mas essa energia só vai ser transferida de um corpo para o outro se as temperaturas forem diferentes. Beleza? Então nós temos o que, gente? A gente tem temperatura. Temperatura é o grau de agitação de moléculas. Ou seja, na temperatura eu vou ver por meio do termômetro quanto aquelas moléculas estão agitadas. No calor, não. No calor, eu posso medir o calor? Posso medir o calor, mas eu não vou medir o calor com termômetro, meço temperatura. O calor é energia, tá? Energia, que pode ser transferida de um corpo para outro. Vamos lá? Muito bem, você precisa entender essa diferença, tá bom? Aí a gente, olha aqui, gente, aqui é um exemplo, o equilíbrio térmico é um exemplo de como o calor passa de um corpo para o outro. Aqui eu tenho dois corpos, aqui eu tenho dois corpos de temperaturas diferentes. Nesse caso, esses corpos eles estão em contato, ó, eles estão em contato. E eles ficam, e o calor está sendo transmitido de um para o outro. Quando isso acontece, os corpos tendem a permanecer em equilíbrio térmico, ou seja, a ficarem com a mesma temperatura. Equilíbrio térmico é isso, eles ficarem com a mesma temperatura. Beleza? E aí a gente também tem um conceito de sensação térmica. O que é sensação térmica? Né? É como o nosso corpo, como a pele sente as temperaturas. A sensação térmica é isso, tá? Muito bem. Agora a gente vai para um outro assunto. A gente viu, nosso primeiro assunto foi sobre máquinas simples. O nosso segundo assunto foi sobre calor e temperatura, ou temperatura e calor, né? E agora a gente vai para combustíveis fósseis. Vamos lá. Gente, os combustíveis fósseis, eles são amplamente utilizados, né, na nossa sociedade. Quem são eles? Petróleo, gás natural e carvão mineral. A gente vai focar neles, tá? E aí, como é que é a origem desses combustíveis fósseis? A gente vai falar um pouquinho do petróleo. O petróleo, eu vou usar a imagem porque aí fica melhor, tá bom? O que acontece? Aqui nessa primeira parte, a gente está vendo que a Terra era composta por maior parte de água e de seres vivos, ok? Vários seres vivos. E esses seres vivos, eles morrem, né? Morrem. E eles viram o quê? Matéria-prima, aqui, ó. Viram matéria-prima, viram restos de seres vivos. Só que esses restos de seres vivos foram, ao longo de milhões de anos, sendo soterrados. E o soterramento desses seres vivos, grande quantidade de seres vivos, formaram-se então aqui, ó, entre as rochas se formaram petróleo e também pode ser formado gás natural. Então, para resumir, como é que foram formados petróleo e gás natural? A partir da decomposição de seres vivos ao longo de milhões de anos. Beleza? E aí, então, o ser humano descobriu o petróleo. Para que ele serve? Para muita coisa. Fonte de energia, fabricação de plástico, de borracha, de tinta, de solvente, de chiclete, de shampoo, tá? Gasolina, querosene. O ser humano aí foi descobrindo para que serve o petróleo, tá? E o petróleo, assim como os demais combustíveis fósseis, ele é um recurso natural finito, ou seja, uma hora pode acabar, ok? Muito bem. E aí, então, o ser humano também fez o quê? Ele fez ele pega esse petróleo e transforma em matéria-prima para produção de outros produtos. Produção de produtos, essa é boa, mas produção de outros materiais. São os petrolatos. Vamos dar uma olhada? Olha aí, o que são os petrolatos? É importante também esse conceito aqui, tá, gente? Petrolatos
São substâncias que passam por processo de refinamento a partir do petróleo bruto. O que é o petróleo bruto? O petróleo bruto é do jeito que ele vem lá das camadas inferiores, tá? Para serem utilizados como plástico, diesel, asfalto, tecidos, goma, tá? Uma infinidade de produtos. Então, o que são petrolatos? A gente pode resumir que ele é derivado do petróleo que serve para diferentes produtos, tá? São derivados de petróleo que servem para diferentes produtos. Beleza? Muito bem. Olha aí, gente, a gente tem um petróleo e ele é utilizado aí em diversas situações. Plástico, detergente, corante, medicamento, inseticida, fertilizante, explosivo, tinta, cola, eita, tudo isso. Olha só como o nosso mundo depende muito do petróleo, né? E a gente precisa realmente repensar, porque e se acabar? Se acabar, mano, a gente vai andar de que será? De bicicleta, né? Muito bem, mas aí a gente vai vendo com certeza novos produtos, não é? Depois o ser humano, ele sempre é o único ser que vai sempre se ajeitando. Então a gente falou sobre petróleo, a origem do petróleo, para que ele serve. Vamos falar agora de carvão mineral. Carvão mineral, ele é formado pela fossilização da madeira, que vai perdendo água, dióxido de carbono e metano com o passar do tempo, que produz uma mistura de substâncias complexas ricas em carbono. Então, o carvão mineral, gente, ele serve principalmente como fonte de energia, né? Aí para a queima do carvão mineral vai liberar energia. Atualmente, a principal utilidade desse combustível é a geração de energia elétrica, seguida pela utilização industrial como fonte de calor para abastecer caldeiras. Secagem de produtos na produção do aço, nas indústrias químicas. Calcula-se que cerca de 41% de toda a energia elétrica do mundo, seja de carvão mineral. É muita energia elétrica. Muito bem. Olha aí, gente. Aqui a gente tem as utilizações do carvão mineral, né? O carvão mineral, ele é extraído do solo, depois ele é transformado em partes menores, chamadas de silos. E aí, então, ele vai para termoelétricas, tá? Indo para termoelétricas, ele é queimado. O carvão, ele vai liberar calor que aquece a água. E é a água que vai fazer as turbinas ali gerarem energia elétrica. Muito bem. Aí, então, a gente falou de combustíveis fósseis, né? Tá falando de combustíveis fósseis. Falamos de petróleo, falamos de carvão mineral. Agora a gente vai para gás natural, né? Aí o nosso estado conhece bem gás natural, já que em Urucu, Coari, né, tem ali então uma usina de gás natural. Vamos lá, gás natural. É uma energia também de origem fóssil, né? Resultado da decomposição da matéria orgânica fóssil no interior da Terra, encontrada acumulada em rochas porosas no subsolo, frequentemente acompanhado de petróleo, tá bom? Constituindo um reservatório. Na área de transporte pode ser utilizado em automóveis, né? Ônibus e automóveis. Aqui em Manaus, inclusive, a gente tem alguns automóveis que são adaptados para utilizar em gás natural. Isso substitui o óleo diesel, a gasolina, o álcool. Na indústria, o gás natural é utilizado como combustível para fornecimento de calor, geração de eletricidade, né? Muito bem, e em indústrias. Não podemos esquecer que os combustíveis só são limitados. Sua utilização é responsável por grandes impactos ambientais, que foi aquilo que a gente falou na nossa aula anterior, beleza? Muito bem! Falamos de 3 assuntos, gente. A gente falou de máquinas simples, né? As máquinas simples, elas são objetos que servem para facilitar o nosso trabalho, aumentar a força. São 3 tipos, são 4. Mas a gente falou de alavancas, falamos de plano inclinado, falamos de alavanca, plano inclinado, até eu esqueci. Peraí, deixa eu lembrar.
alavanca, plano inclinado, a gente tem as roldanas, né? E cunha. Muito bem, falamos de temperatura, falamos de calor, né? Focamos bem na temperatura e no calor. E depois a gente falou de combustíveis fósseis. Petróleo, origem do petróleo, gás natural e... Petróleo, gás natural e a gente falou também de carvão mineral. Lembrando que no petróleo a gente vai ter os petrolatos, tá? O que é petrolato? É então um produto originado do petróleo que vai ser utilizado para diferentes produtos. Beleza? Quase a gente maratonou, né? Como o pessoal diz. Vamos lá então. Aí espero que você tenha relembrado muitos assuntos, né? E que esteja aí se preparando para a avaliação.